Olá, telespectadores. Uma boa chegada aí no programa Ecologia em Ação. Estamos aí com algumas inovações, algumas informações que são de interesse do telespectador deste século XXI. Aí vamos começar com algumas imagens sobre a cidade do futuro. Nós apresentamos há uns programas atrás o que são as cidades do futuro no mundo, no planeta e no Brasil. E vamos mostrar para vocês o que acontece em relação à cidade do futuro em Brasília e também em Rio do Sul, em Santa Catarina. Uma cidade que tem problemas sérios com catástrofes, com grandes cheias do rio Itajaí. E assim vocês vão ver o que essas cidades já estão fazendo e Joinville ainda está esperando acontecer alguma coisa nesse sentido. Mas está aí o exemplo. Vamos ver aí o que vocês vão observar nos conceitos desses prefeitos. O futuro das cidades não é necessariamente uma incógnita. Na verdade, quando a gente planeja o que a comunidade deseja para o futuro, nós estamos construindo o que vem pela frente. O caso específico de Rio do Sul é uma cidade que tem ameaças importantes no futuro, uma vez que as mudanças climáticas deverão tornar os fenômenos cada vez mais frequentes e cada vez mais intensos. E aqui, com rios atravessando a cidade, com um histórico de alagamentos muito relevantes, é preciso pensar para frente, como mitigar e como adaptar a cidade a essa nova realidade. Ter pessoas aqui pensando nos negócios que vão fluir aqui, pensando em soluções para adaptação e para enfrentar esses problemas, é muito importante. É por isso que um conselho de lideranças da comunidade vai fazer toda a diferença para o futuro dessa cidade. Para o processo do evento Futuro da Minha Cidade em Rio do Sul, nós visitamos alguns espaços e iniciativas que estão propondo inovações para a cidade, né? E apontando novos caminhos para o futuro da cidade. Então nós visitamos várias hortas comunitárias feitas em terrenos ociosos, juntando pessoas que antes não se conheciam para produzir alimento dentro da cidade. E acho que é bem interessante de entender justamente essa relação do urbano e do rural. E aqui em Rio do Sul isso fica bem claro, como que esse limite ele é bem fluido, né? É permeável. E procuro fechar os ciclos dentro da cidade. Aqui em Rio do Sul a gente faz isso nas hortas, né? Na nossa casa a gente aplica bastante esses princípios da permacultura e consegue fazer com que uma área que geralmente seria abandonada ou seria relegada ao esquecimento, a gente transforma em alimento. Daí a gente procura, dentro da horta, aplicar os princípios da permacultura, como a reciclagem, reaproveitamento de materiais e transformação de materiais em outros materiais para aproveitamento na horta. E há 11 anos eu comecei a separar o lixo e isso hoje faz parte da minha vida. Há pouco tempo eu comecei a fazer a compostagem. Nós implantamos uma horta, a gente não tinha. Então eu não sou um ser 100% sustentável, mas eu fico feliz quando eu consigo colocar novos hábitos na minha vida e fazer com que isso realmente funcione. Não aceitar que o mundo é um caos, é caótico e então a minha ação hoje não vai fazer a menor diferença. Vai fazer diferença sim. Eu vejo que a expertise de Rio do Sul em relação ao que a gente conhece já do projeto, a gente vai conseguir implantar isso num prazo recorde, né? Mas o evento foi o pontapé inicial. A comunidade que não tinha ainda esse conhecimento, ela saiu de lá toda convicta. Esse projeto acho que realmente veio de encontro, né? A cidade que Rio do Sul tem suas limitações por algumas regiões, situações de catástrofes naturais e de enchentes, que é a preocupação de todo o país. É muito importante que a sociedade se envolva e participe junto aos governos municipais no pensamento e no planejamento do futuro da cidade. Essa construção tem que ser conjunta e uma participação ativa da sociedade organizada é de vital importância para o desenvolvimento econômico de um município.
minha cidade tem uma visão que convida as pessoas a não serem apenas espectadores no seu espaço mais próximo. Pensam em eles serem protagonistas. Os governos há muito tempo perderam a capacidade de investimento, perderam a capacidade de manutenção. Por quê? Porque os recursos são pequenos diante de tantas necessidades. E os desperdícios foram muitos também ao longo dos anos. Então o que acontece hoje? Ou você une a sociedade para resolver os problemas, ou somente o governo não resolve. E a sociedade tem que se sentir parte do problema e parte da solução. Não viemos aqui para dar solução a nada. Nós viemos aqui para provocar o debate. Esse debate que vocês estão vendo aqui é o grande ponto que nós sempre provocamos. Porque nós temos certeza que quando pessoas desarmadas, bem intencionadas, se juntam para discutir o futuro do seu dia a dia, da sua cidade, eles vão encontrar a melhor solução. As nossas cidades são como nós. Para onde está indo a nossa cidade? O que vai acontecer com a nossa cidade? O ambiente da cidade pode ser altamente favorável ou altamente desfavorável para pessoas físicas e pessoas jurídicas. É importante que a gente faça esse planejamento. E como dizia o Peter Drucker, planejamento de futuro, de longo prazo, não tem nada a ver com decisões futuras, tem que ver com as consequências das decisões que nós estamos tomando hoje. A interlocução com o governador Ibanez é isso que vocês estão vendo aqui. Ela é realmente franca, aberta. E ele agora recentemente fez um balanço de 100 dias. Nós emplacamos mais de 25 ações que nós tínhamos solicitado no nosso projeto. E algumas outras já estão encaminhadas. No programa de hoje nós vamos falar um pouco sobre a arborização pública. A pessoa, o profissional, o operador, o engenheiro agrônomo, o engenheiro florestal, o biólogo, eles são, quando trabalham com árvores públicas, eles são arboricultores. É um termo que a gente está introduzindo aqui em Joinville. A arboricultura é a ciência que analisa, investiga, diagnostica a situação das árvores. A gestão da arborização pública, o gerenciamento da saúde e da vitalidade das árvores. É uma coisa que em Joinville, pelo que eu sei, pelo que vocês têm visto, não está acontecendo. Então, essa gestão pública das árvores, ela implica em que o município tenha um programa, tem uma legislação específica, tenha normas de como proceder na arborização pública. Isso envolve praças, como é que as árvores devem ser plantadas nas praças, qual é o manejo que tem que ser dado a elas, que tipo de podas elas sofrem, que espécies devem ser plantadas. Nós temos isso em Joinville? Não sei, aí os técnicos da prefeitura têm essa palavra. A Câmara de Vereadores também de Joinville tem essa palavra. Será que já temos legislação que dê amparo a um bom procedimento, a boas práticas, a boas técnicas no trato com as árvores em Joinville? Será? A arborização pública também implica em que a municipalidade tenha um horto florestal, um horto de produção de mudas. De mudas não só para canteiros, mas de mudas de árvores, mudas indicadas para o clima e para o tipo da região onde essas árvores vão se desenvolver. Nós temos que ter opções, nós temos que ter uma variedade grande, principalmente de árvores nativas. Quais são os conceitos que nós já desenvolvemos para Joinville? Quais são as experiências que os engenheiros da prefeitura, os agrônomos já tiveram em relação ao tipo de árvore mais indicada? Qual é a relação de árvores públicas, de nativas, exóticas, que são recomendadas para a região de Joinville, para o tipo de passeio que nós temos, para a largura dos passeios que a gente tem na cidade, aonde que passam os ônibus, as vias públicas, os corredores para ciclistas. Então as árvores têm que estar sintonizadas com esse tipo,
com esse formato de mobilidade da cidade. E aí também vem uma nova tecnologia, que é o diagnóstico dendrológico das árvores públicas, dessas árvores que estão nos passeios e nas praças. Vocês sabem que acidentes com árvores que pareciam saudáveis acontecem. Então, as árvores com vento forte, vocês sabem que os ventos vão aumentar. Nós já tivemos observações no Brasil de ventos com mais de 150 km horários. Em questão de uma hora só, em São Paulo, caíram mais de 3.000 árvores. É a mudança do clima que está acontecendo. Quanto mais desmata a Amazônia, menos chuva vem para cá, e quando vem com muita força e com muita água. Então, árvore numa cidade significa com bom controle da precipitação pluviométrica, e grandes impactos são evitados com a arborização pública e a arborização geral na cidade. Então, esse diagnóstico, vou mostrar agora para vocês aí algumas imagens de um curso que eu fiz recentemente em São Paulo, onde eu pude ter a felicidade, como engenheiro agrônomo, de observar como se opera no diagnóstico com equipamentos moderníssimos no diagnóstico de se a árvore pode permanecer em pé. Parece que ela está perfeita, mas na realidade ela está oca, está cheia de cupins. O sistema radicular, será que ele está bom? Vamos encerrando então esse primeiro bloco, convidando vocês para a segunda parte do programa, que nós vamos continuar falando sobre este tema, é muito importante. Até já! Retornando com a arborização urbana, tornando o conceito de arboricultura, que é uma ciência antiga, com nome novo, nem tanto. E vamos mostrar aí mais algumas imagens para vocês de como algumas empresas terceirizadas agem contra árvores novas, saudáveis, em passeios bem calçados, bem pavimentados, onde não há fiação sobre esta árvore e que ela foi simplesmente cortada. Isso não foi agora. Essa é uma imagem que simboliza a falta de competência, a falta de tecnologia, a falta de um responsável técnico nos serviços de tratos culturais das nossas árvores públicas. Isso foi em 2015. Mas mostro mais uma vez a que nível de arrogância se chega quando o terceirizado é muito amigo do chefe. Olha aí. Mostro para vocês agora o que aconteceu na Rua 15. Era uma rua que era muito bem arborizada. Já mostrei outras vezes isso no programa, mas como hoje nós estamos falando de árvores, nós vamos mostrar para vocês que linda que era a nossa Rua 15 e como é que ela ficou depois que o prefeito Carlito Mers mandou cortar a pedido dos lojistas. Muita folha, dentro da loja, muita folha. As placas de propaganda, as árvores estavam cobrindo. Não posso mostrar minha placa, está sujando tudo. Quer dizer, esse é o conceito de canibalismo. Canibalismo econômico. Tira o conforto do pedestre, do cidadão,
do contribuinte que que pagou para aquela árvore existisse ali na Rua 15, e aí chega um prefeito para atender a promessa de campanha, mandou corte raso, deixando os tocos na Rua 15. E olhem como ficou. Terrível. Hoje já tem novamente uma arborização, algumas árvores se recompuseram, mas em 2015 nós tivemos assim um verdadeiro susto com o que um prefeito teve a audácia de fazer. A questão então da arborização pública em Joinville, ela está em aberto. É importante que a Câmara de Vereadores também se debruce um pouco sobre esta questão, consiga para que os prefeitos tenham boas normas em mãos para que possam contratar e licitar tratos culturais, gestão da arborização pública com empresas competentes. Não pode ser simplesmente assim abrir uma licitação pública sem ter uma boa especificação dos serviços e dos cuidados que essas terceirizadas devem atender no decorrer da prestação de serviços. O que se vê de serviços prestados em arborização pública em Joinville é temerário, é uma incógnita. Certamente não existe amparo legal. Nós não temos normas específicas no nosso plano diretor da cidade, no nosso plano de gestão de obras, nosso código de obras, código de postura, que não dê amparo assim para essas terceirizadas e juridicamente elas estão fazendo o que querem e o que podem. Não existe uma cerca limitando esses trabalhos e de que forma, de que qualidade deverão ser prestados. Outra coisa muito importante que Joinville não tem é um horto florestal, como eu já falei, e neste horto florestal, toda a coleta de galhos, de árvores que caíram nos temporais, de árvores podres que tiveram que ser cortadas, não existe um local de descarga desse material. Um local onde que na rua tenha que ter um desfibrador, um equipamento que destrua, que moa e que corte bem fino em cavaco o resto da arborização pública que foi remanescente de tratos culturais. Nós não temos a compostagem desse material rico que sai das ruas. Vocês sabem para onde está sendo levado esse material? Nós, contribuintes, estamos pagando para colocar esse material no aterro sanitário. E estamos berrando aí que ele está inchando, que o tempo do aterro está ficando reduzido. Gente, nós estamos levando muito material. Joinville deve estar levando 10 cúbicos, 15 cúbicos diariamente de resíduo da arboricultura do município para o aterro sanitário, que está sendo pago por tonelada. Para entrar lá é por tonelada. Então a concessionária que está lá cobra por metro cúbico tonelada de material que ela dispõe sobre o terreno e faz o respectivo tratamento de enterramento. Esse material é perdido. Mas o município poderia ter renda com isso. Então, faz a poda de galhos, automaticamente o desfibrador reduz a cavacos, galhos, folhas e troncos. Isso é injetado dentro de uma carroceria furgão, como nós já mostramos nesse programa aqui, como se faz em Maringá e outras cidades que têm programas de arborização pública bem corretos. Então, essa matéria-prima pode gerar para um município, para o contribuinte, algo como
50, 60 mil reais por mês, evitando que esse material vá entupir ainda mais o nosso aterro sanitário, que já foi falado pela imprensa, de que o tempo previsto para encerramento do atual local, na Estrada Cometa, é de 8 anos. Nós poderemos reduzir muito isso. Falamos já muitas vezes nesse programa. Como se traz dinheiro para o município, como se traz dinheiro para o contribuinte, como se recupera as matérias-primas que são geradas dentro do município e que se transforma em dinheiro, em riqueza. Nós temos também em Joinville um problema de podas. Observamos muitas vezes que as podas elas ocorrem de forma intempestiva, pouco técnica, muito drástica, e o podador existente na cidade, ele tem, assim, feito práticas equivocadas. As árvores são podadas de forma tão radical que elas não brotam mais. Isto é um drama para uma cidade onde o verão a temperatura chega nos 40 graus, no asfalto passa dos 60 graus, muito prédio recebendo e armazenando calor. O ar-condicionado não vai vencer mais. As paredes dos prédios esquentam muito e se transmite para o interior da sala, dos quartos de dormir. Então nós temos que pensar um pouco na arborização pública de forma rápida, de forma a esfriar a cidade. Nós temos 7, 8 meses de calor em Joinville. O nosso inverno é muito curto. E é preciso projetar a cidade para o futuro, para os que estão chegando. Temos que entregar uma cidade para aqueles que estão chegando com melhor qualidade de vida. É isso aí. Então, olham só as podas como são feitas em Joinville. Um desastre. E outra coisa também que tem impactado muito a arborização pública são as podas feitas pela Celesc. A Celesc tem mostrado, e eu mostro aí para vocês, ela tem mostrado que não tem responsável técnico pelo sistema de dilapidação dos galhos que chegam perto dos fios. A Celesc tem que se programar para colocar fiação coberta, encapada. Não pode continuar colocando fio desencapado no meio da arborização pública, para depois chegar lá e cortar as árvores e fazer um Vzinho, onde passam uns fiozinhos da Celesc. Isso é burrice, isso é um equívoco, isso é falta de tecnologia, isso é falta de cultura. Qualidade de vida pressupõe uma arborização bem cuidada, e não é o fio elétrico, o cabo elétrico, que vai detonar a arborização pública. Enterra ou encapa a fiação, coloca separadores, para que quando uma árvore cair, ela não encoste um fio no outro quando está desencapado. Importante, temos assistido podas vergonhosas, ausência total de responsabilidade técnica. Não tem agrônomo acompanhando esse serviço, não tem engenheiro florestal acompanhando esse serviço. O CREA não fiscaliza. Como é que uma poda tão mal feita não tem um fiscal do CREA que chega lá e diz: Celesc, qual é o engenheiro responsável por essa poda mal feita, com esse desastre, com poda feita a facão, feita a foice? Não tem equipamento, o dano causado, o impacto causado à árvore é muito grande e mata a árvore, deforma a árvore. Vamos pensar um pouco nisso. Vamos valorizar os nossos profissionais. Eles nos orientam, eles orientam a Celesc. Temos que pensar nisso. Ok, vamos encerrando assim mais um programa, Ecologia em Ação, convidando vocês para o próximo. Até lá!